Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 6 do livro de Juízes. Vamos aos pontos de destaque da leitura desse capítulo, que é uma leitura gostosa, é uma história, a história de Gideão. Vamos então a 3 pontos que podemos elencar para você prestar atenção nessa história. O primeiro deles tem relação com o anjo do Senhor que apareceu a Gideão. Esse anjo apareceu para Gideão pedindo para que libertasse o povo de Israel dos midianitas, que era o inimigo da vez que estava ali oprimindo o povo de Israel. E o diálogo entre eles deixa claro de que era o próprio Deus, como acreditamos, Cristo antes da encarnação. Por que nós podemos concluir que era ele? Ele reclama a autoridade de enviá-lo. Geralmente era Deus quem enviava. Está aí no versículo 14. E diz que o segredo da vitória seria por ele estar ao seu lado. Está aí no verso 16. E o texto ele vai usar o tetragrama sagrado, YHWH, traduzido como Senhor em letras maiúsculas, em caixa alta, inclusive no pedido do sinal de Gideão no verso 17 e 18. O sinal miraculoso de sair fogo da pedra para consumir a oferta também vai comprovar isso. Assim como a declaração de Gideão no final do relato de ter visto o anjo do Senhor face a face, está aí no verso 22, e a resposta de Deus de que ele não morreria. E no segundo ponto de destaque, nós vemos que Deus vai pedir a Gideão uma prova de que ele estava realmente disposto a liderar o povo e a servir ao Senhor. O que ele deveria fazer? Ele deveria derrubar o altar a Baal e a Será, que estava ali na casa do seu pai, e no lugar construir um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios. E assim ele fez. Só que ele fez isso de noite, para não ser visto, porque ele estava com medo ali do que seu pai diria, os homens de seu pai e o pessoal da cidade também, que adorava o Senhor. E aí a gente tem um outro ponto, que é, antes de uma libertação, é necessário que seja tirado aquilo que nos afasta de Deus. Porque como Deus vai agir em nossa vida se nós colocamos coisas entre nós e Deus? O relacionamento ele tem que ser, primeiramente, reatado, intensificado, antes de realmente podermos fazer maravilhas pelo nome de Deus. E os homens da cidade, ao saberem ter sido Gideão o autor ali do atentado contra aquele lugar de culto, eles desejaram matar Gideão. Só que aí o seu pai, ele não permitiu que eles fizessem justiça pelo Deus Baal, sob pena de serem mortos também. Ele disse: não, se Deus Baal que foi desafiado, ele próprio que vingue a si mesmo. Ele não é Deus? Então ele que vingue a si mesmo. E isso vai explicar o nome Jerubaal, que foi dado a Gideão a partir dali. No terceiro ponto de destaque, nós vemos que apesar de já ter visto um sinal da presença de Deus, que foi quando o anjo do Senhor apareceu ali, fogo subiu da pedra e consumiu a oferta, o alimento que Gideão tinha doado, mas Gideão ainda estava inseguro. E ele pediu mais 2 sinais a Deus. Primeiro, era para um punhado de lã estar molhado no meio de uma terra seca, e depois a lã estar seca e a terra ao redor dela estar molhada. E Deus atendeu os 2 sinais. Poxa, então quer dizer que se eu pedir um sinal hoje a Deus, ele vai me atender? Não necessariamente. Lembremos que Deus é soberano. Nós não podemos limitar a Deus ao nosso gosto. Mas nesse caso, como Deus tinha chamado Gideão para essa missão, Deus foi lá e falou: não, eu vou confirmar. Você ainda está indeciso? Eu vou confirmar. E Deus respondeu aos sinais de Gideão. Confie em Deus. E vamos continuar estudando a palavra de Deus. No próximo capítulo é a continuação dessa história. E que Deus o abençoe
grandemente.